8 pessoas morreram e 64 ficaram feridas e foram socorridas depois de um grave acidente na BR-251, na Serra de Francisco Sá, no norte de Minas. Os 11 veículos envolvidos na batida pegaram fogo. A fumaça do incêndio cobriu o céu e assustou quem seguia viagem pela BR-251 em Francisco Sá, no norte de Minas, a 470 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento ocorreu por volta de 8h30 da manhã e envolveu 11 veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos carros bateu na traseira do ônibus, o que teria dado início ao acidente. Após a batida, as 5 carretas, um ônibus e 5 carros pegaram fogo. Um dos caminhões estava carregado com botijões de gás, o que pode ter provocado o incêndio e elevou o risco de explosões. 8 pessoas morreram carbonizadas. As chamas foram contidas por volta de meio-dia, mas a rodovia permaneceu interditada durante todo o dia. A BR-251 é uma rodovia importante que liga o norte de Minas à Bahia, mas é considerada precária pelos motoristas. 64 pessoas foram socorridas e levadas para o hospital da cidade. 6 foram transferidas para a Santa Casa de Montes Claros, alguns em estado grave com queimaduras por todo o corpo. O condutor de uma das carretas morreu no local. Outras 3 pessoas, ocupantes de um carro do Serviço de Saúde da cidade de Josenópolis, no norte de Minas, também morreram na hora. E na BR-381, em Sabará, na região metropolitana, um acidente deixou 8 feridos. Uma caminhonete que estaria na contramão atingiu outros 3 veículos. O acidente foi nesta curva da BR-381 em Sabará e envolveu 4 veículos. A Hilux e o Citroën, que seguiam de Sabará para Belo Horizonte, e este Gol e um Renault, que estavam no sentido contrário. Adriano dirigiu o Gol. Estava vindo tranquilo, devagar, normal. Aí, do nada, encontrei com a Hilux na contramão. Saí fora dela, ela me pegou, meu carro rodou. E o outro pegou e fiquei perto no asfalto. Aí logo em seguida ele pegou o Renault, que foi para a barranceira. O Citroën, que estava atrás da Hilux, bateu no Gol e teve a frente danificada. Os 3 passageiros não os feriram. No Gol, além de Adriano, estava o filho dele de 5 anos. O menino estava na cadeirinha e teve apenas alguns arranhões no rosto. Só pensei no meu menino, só, mais nada. O Renault estava atrás do Gol e foi o mais atingido pelo impacto. O motorista perdeu o controle da direção, o carro rodou na pista e caiu nesta ribanceira. Os ocupantes ficaram em estado grave. O motorista e 3 passageiros foram levados para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Já na Hilux estavam o motorista, uma mulher e 2 crianças que também tiveram ferimentos mais graves. Um helicóptero foi utilizado para fazer o resgate das vítimas. Eu acordei até assustado com o Aerocopa pousando aqui na beira da BR, aqui, na rodovia aqui. Aí o acidente foi muito feio. Segundo Adilson, vários acidentes são registrados neste trecho da BR-381 por imprudência dos motoristas. Estou até querendo sair daqui. Esse lugar aqui é muito perigoso até para nós, entendeu? Apesar do susto, Adriano agradece por ele e o filho estarem bem. É Deus mesmo, tem outra explicação não. 2 crianças e uma mulher foram atropeladas na calçada de uma rua no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O motorista fugiu sem prestar socorro. Parentes da mulher ferida estão revoltados com o acidente. Adriana June Ferreira Porto, de 43 anos, foi internada com vários ferimentos e o estado dela é delicado. A irmã que viu o atropelamento nem consegue falar e é amparada pela prima. Teve problema, sangramento no cérebro, fraturou a coluna, a bacia, quebrou a perna, está com problema no fígado, no rins. 2 crianças que estavam com a Adriana também se feriram. O filho do namorado, de 3 anos, quebrou as 2 pernas, fraturou a clavícula e um braço. O sobrinho dele, de 11, teve perfuração nos rins e ferimentos nos órgãos genitais. O acidente aconteceu nesta calçada. A Adriana e as 2 crianças estavam sentadas aqui quando um veículo desceu esta rua íngreme e desgovernado. O veículo saiu da pista e atingiu os 3
23 em cheio. Adriana foi jogada para um lado e as duas crianças para direções diferentes. A cena foi muito forte e o impacto foi tão grande que Adriana saiu daqui em estado grave, inconsciente, socorrida na viatura do SAMU. A informação dos vizinhos é de que o motorista fugiu do local, mesmo com o carro danificado. Ele escondeu o veículo em uma garagem na mesma rua. O veículo foi localizado após denúncia anônima, mas o atropelador ainda é procurado. Este vizinho foi o primeiro a acudir às vítimas. Ele conta que o SAMU e o Corpo de Bombeiros chegaram logo e que muita gente foi para a rua atraída pelos gritos de desespero e pelo barulho da batida. Foi terrível, porque a minha árvore ali, ela media uns 2 metros e pouco, com a gaiola de ferro bem reforçada, arrancou, atravessou, foi lá no coisa. E quando eu saí, a árvore estava tombada no passeio, a moça ali já desmaiada, o menininho chorando muito ali. Segundo o morador, a rua tem histórico de acidentes. Nesse passeio, nós já tivemos, assim, eu tenho 10 anos que eu moro aqui, conheço 3 fatos. Essa árvore que foi quebrada ontem, ela já é a segunda vez. Dá medo de ficar nessa calçada? De jeito nenhum, ficar aqui não perigo. Não vale a pena. Não pode correr risco. Apesar de não ter visto o motorista que fugiu, parentes de Adriana suspeitam que ele estivesse embriagado. Segundo, a gente ficou sabendo que estava embriagado e fugiu sem prestar socorro. É uma menina trabalhadeira, né? Arrime de família, e acontece uma situação dessa, pega todo mundo de surpresa, né? A gente espera a justiça aqui pra gente saber o que aconteceu, pelo menos para dar uma posição, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. E teve mais acidente, dessa vez no anel rodoviário. Vamos ver as imagens. Um carro forçou uma ultrapassagem, o motorista perdeu o controle da direção, bateu na canaleta, voou, bateu no muro e capotou na Avenida Marginal. Foi no bairro Caiçara, região noroeste de BH. O motorista fugiu do local. Uma passageira teve escoriações nos braços e a outra sofreu um trauma na coluna. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. 3 ônibus foram incendiados na região metropolitana. Os bandidos atacaram os veículos em Betim e Vespasiano. Em um dos casos, eles deixaram um bilhete afirmando que o crime era uma represália a maus tratos de detentos da penitenciária Nelson Hungria. Era madrugada quando o ônibus da linha 7770, que faz a ligação entre o bairro Capelinha e a estação do metrô em Betim, foi incendiado. Um dos criminosos entrou armado, os outros 2 com um galão de combustível. O motorista contou à polícia que foi rendido dentro do bairro e obrigado a tocar aqui para a Via Expressa. 8 passageiros estavam no coletivo e foram obrigados a descer. O motorista teve que atravessar o coletivo neste ponto, fechando todas as faixas da rodovia. Em seguida, desceu e saiu do local correndo. Ele disse que os homens que estavam encapuzados jogaram combustível dentro do coletivo e, em seguida, atearam fogo. As chamas atingiram essa faixa aqui, à margem da rodovia, e houve muito fogo. Felizmente, a fiação elétrica não chegou a ser atingida e os moradores não tiveram esse tipo de prejuízo. Seu José acordou com o barulho. Eu vi só a hora de estar incendiando, muito fogo, menino. Assusta. Foi o segundo ônibus incendiado na mesma região em apenas um mês. Na primeira vez, as chamas chegaram bem mais perto das casas que ficam na marginal da Via Expressa. Até um carro antigo, abandonado em frente à borracharia, teve a carcaça queimada. Foi no dia 14 de junho e seu José também viu tudo da janela de casa. Na época, o susto foi maior para muita gente, por causa da fumaça e da fiação elétrica, que também foi atingida. Pânico e total, minha neta, eu fiquei desorientada. Eu achei que o fogo ia na minha casa lá, ó. Foi o segundo ônibus incendiado no mesmo fim de semana. Na madrugada de sábado, homens armados também renderam um motorista na região do bairro Morro Alto. Eles atearam fogo a um coletivo e deixaram um bilhete. Nele estava escrito que o ato era contra os maus tratos a detentos da penitenciária Nelson Hungria. E o terceiro ônibus queimado foi na tarde de hoje, também em Vespasiano. De acordo com a Polícia Militar, o veículo queimado foi da linha 5610, Morro Alto, Terminal Morro Alto. A polícia está investigando os casos.
2 pessoas morreram na queda de um avião em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. Testemunhas contaram que a aeronave caiu depois de realizar manobras perto do aeroporto da cidade. A aeronave modelo Christen Eagle 2 de prefixo PRZTE caiu em uma mata ao lado da MG-164, próximo ao aeroporto de Bom Despacho. Segundo a Polícia Civil, os ocupantes foram identificados como Leonardo Trugô, de 37 anos, Erian Rafael Monteiro, de 18 anos. Os 2 morreram carbonizados. A aeronave caiu em uma região de mata fechada, de cerrado fechado, sem acesso através de estrada para as viaturas. Então foi necessário acessar através de trilhas. Como não foi possível chegar com as viaturas, tivemos que levar ali equipamentos portáteis para combater as chamas, chamados mochilas costais, extintores de incêndio, que nós retiramos das nossas viaturas e também pegamos aí de veículos de terceiros que se encontravam no local. Com esses materiais nós conseguimos debelar as chamas. Este vídeo, feito do aeroporto, mostra o avião caindo. Tá fazendo... Olha ali! Neste outro, feito do ar, é possível ver a fumaça no local do acidente. Na hora da queda da aeronave, a cidade recebia vários pilotos para o Aerofest, evento de acrobacias aéreas que foi embargado pelo Corpo de Bombeiros e Ministério Público. Os organizadores, infelizmente, não conseguiram em tempo hábil apresentar as medidas de segurança necessárias para a presença de público no evento. Então o evento foi interditado e foi impedida a entrada de público no aeroporto. Maria Aparecida e Paulo Roberto são donos deste bar, que fica em um bairro próximo ao aeroporto. Eles contam que passaram o dia observando as acrobacias dos aviões e se assustaram quando viram a queda de um deles. Eu só vi o avião, ele veio descendo, rodando. A hora que caiu, e só deu aquela fumaça. Eu vi o avião despencando, assim, ele desligou, parece que desligou de certa altura. Depois, lá embaixo, nos assustou, não vinha uma fumaça. Nesse vídeo, postado em uma rede social, Erian aparece dentro de um avião que fazia manobras. Na legenda, ele escreveu que o mundo é mais belo quando visto de cabeça para baixo. Com a demora em atendimentos públicos e os altos preços dos planos de saúde, muitas pessoas têm recorrido às clínicas populares. Um programa do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, oferece consultas, exames e até cirurgias com valores cerca de 70% mais baratos que os serviços particulares. É difícil acreditar, mas esta pedra de 34 milímetros estava na bexiga da Cleusa. A costureira de 63 anos ficou 1 ano na fila do SUS aguardando a cirurgia. Como já não aguentava mais esperar, recorreu a um programa popular vinculado ao Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Eu fui numa quinta-feira e eu ouvi falar, liguei lá na quinta, já marquei o doutor Davi para segunda. Na segunda eu já fui e ele já me deu os pedidos de todos os exames que precisava para cirurgia, risco cirúrgico, tudo, sabe? Aí quando fez 23 dias que eu tinha estado lá no Mais Baleia, eu já lá ia operar. Estou feliz demais, fui muito bem tratada, uma equipe de médicos maravilhosa, umas enfermeiras que cuidam da gente com o maior carinho do mundo. O atendimento pelo programa é feito nesta clínica, num shopping, na região do Barreiro, em BH. As cirurgias de baixa e média complexidade são realizadas no hospital. A gente tem um prazo no máximo durante a semana. Então, se a pessoa ligou na segunda, até o sábado ela está com a consulta agendada. Depois que ela agenda a consulta, ela faz o risco cirúrgico, né, os exames preparatórios e no máximo até 30 dias ela realiza o procedimento no Hospital da Baleia. O Serviço Popular oferece consultas médicas de 12 especialidades. O programa foi criado há 2 meses e até agora foram feitas 250 consultas e 25 cirurgias. 37 médicos que trabalham no Hospital da Baleia atendem aqui. Além da rapidez nos agendamentos de consultas, exames e cirurgias, o programa facilita a forma de pagamento. Todos os serviços são mais baratos se comparados com atendimentos em clínicas e hospitais particulares.
Por exemplo, uma consulta particular custa em média R$ 300. Pelo programa, o paciente vai pagar R$ 95 e o pacote pode ser dividido em até 10 vezes. O programa popular pode ser uma boa opção para quem deixou de pagar o plano de saúde ou perdeu a cobertura na empresa em que trabalhava. Por causa dos altos valores e o desemprego, 3 milhões de usuários deixaram os planos desde 2014 no país, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vitor decidiu não esperar mais e vai fazer cirurgia pelo programa popular. Eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho e eu preciso fazer uma cirurgia. Então você vai ficar bem mais barato? Bem mais barato. Olhei outro lugar, está muito mais caro e eu vim de longe para fazer a consulta aqui. As marcações de consultas pelo programa Mais Baleia podem ser agendadas pelo telefone 3465-5845, DDD 31 ou no site maisbaleia.com.br. O tempo seco exige ainda mais cuidados com a saúde, né? Nessa época são muito comuns os problemas respiratórios e infecções. Então, atenção para as dicas de um médico, porque a umidade relativa do ar deve cair ainda mais aqui em Belo Horizonte. Tempo mais seco é sinal de problemas na casa de Maicon, principalmente com os 2 filhos pequenos. Acabei de sair do médico com eles por causa de problema respiratório mesmo. E o sinal de alerta da meteorologia vale para todos. A queda da umidade relativa do ar deve baixar o índice para em torno de 30%, metade do que a Organização Mundial de Saúde estabelece como saudável. Quando isso acontece, muita gente já sabe da recomendação básica. Bastante água, viu? Muita água. Outras dicas também passam por não tomar banhos quentes e evitar exercícios físicos entre 10 da manhã e 4 da tarde, quando o dia está mais quente e seco. Segundo este infectologista, as doenças respiratórias são as mais comuns no tempo seco. A pessoa tende a ficar... perder a umidade para o ambiente também, e se ela não repor essa umidade, essa hidratação, ela vai ter mucosas mais ressecadas, e o que predispõe, em última análise, a outras doenças, como doenças infecciosas, alérgicas. A gente tem que lembrar sempre da higienização das mãos. Então, a gente fala de doença respiratória, mas a transmissão muitas vezes vem pelas mãos contaminadas, em que outra pessoa tossiu, espirrou, aí essas gotículas que saem ali na respiração, na tosse, contaminam o ambiente, uma pessoa vai, encosta e leva a mão suja à boca, o nariz ou aos olhos e se contamina. E, sem dúvida, vacinação para a doença que tem possibilidade de se vacinar, que é a influenza, né, a gripe, e a pneumonia pneumocócica, que também tem vacina para determinadas pessoas que preenchem critérios de risco. Pois é, vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado e com névoa seca em boa parte de Minas. Na zona da mata e no leste, as nuvens aumentam e há possibilidade de nevoeiros e névoa úmida ao amanhecer. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 24 graus. A temperatura vai de 15 a 26 em Guapé, de 13 a 25 graus em Ervalha. Oscila dos 17 aos 27 em Lontra. E em 7 Lagoas, mínima de 13 e máxima de 23 graus. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e tiveram média nas provas superior a 450 pontos e não zeraram a redação. São 155 mil vagas para o segundo semestre. O FIES agora tem 2 modalidades. Uma com juros zero para candidatos com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. E outra para quem tem renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos. Nesse caso, as condições do financiamento são definidas pelo banco. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do FIES, que é o fies.mec.gov.br, até o dia 22 de julho. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, está aberta a temporada dos ipês floridos que colorem as ruas e praças da capital durante... Está aberta a temporada da florada dos ipês na capital. As árvores estão colorindo os dias de inverno e deixando a cidade ainda mais charmosa. Eu acho bonito, sim, eu acho lindo. Enche os olhos.
Muito, muito, muito. E alguém discorda? Quem não gosta de uma cidade florida, não é mesmo? Está aberta a temporada de floração dos ipês. A gente marca muito a progressão do tempo pelas florações. Nós temos as bipirunas, temos a quaresmeira e temos os ipês. Que os ipês, se a gente for somar todas as espécies de ipês que são em Belo Horizonte, elas representam o maior percentual de árvores floríferas. A florada dessas lindezas dura em média apenas uma semana e varia conforme a umidade do ar. Os ipês nas cores rosa e roxo são os que florescem primeiro, mas a partir de agosto, os ipês amarelos prometem colorir ainda mais a cidade. Hoje, existem 9 espécies de ipês distribuídas por Belo Horizonte. A mais comum é o ipê rosa, são mais de 9.000 unidades. E a mais rara é o ipê verde, com apenas 20 exemplares. Ao todo, são 27.000 árvores que todos os anos embelezam a cidade. Pode aumentá-los. Plantar mais? Plantar mais, mas podar quando precisar, né? Além da manutenção da condição climática, da condição de conforto ambiental, inclusive de oxigênio na atmosfera, elas contribuem para essa questão, como nós falamos, assim, você sentir a progressão do ano. Mas, antes de tudo, elas contribuem para tirar essa situação do concreto, né, que nós temos em Belo Horizonte, das questões das construções, que são muito pesadas, muito quadradas, né? Você tem a sensação. E elas contribuem para trazendo esse pouco do ambiente natural que nós temos para dentro da cidade. E até quem está turistando por Belo Horizonte se encanta com os ipês. Claro que tá lindo, cada flor é lindo, né? O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e uma ótima semana. Tchau!